Meus irmãos, nas histórias bíblicas de hoje, nós vamos ler sobre a história de Jeroboão e Roboão. Quem pode, acompanhe na sua Bíblia em 1 Reis capítulo 11. Então, Jeroboão, filho de Nebate, efrateu de Zeredá, servo de Salomão, sua mãe se chamava Zerua, mulher viúva, levantou sua mão contra o rei. E a causa, porque este levantou a mão contra o rei, foi esta: Salomão edificou a Milo, fechou a abertura da cidade de Davi seu pai. E o homem Jeroboão era valente e esforçado, e vendo Salomão ao rapaz que era o homem ativo, encomendou-lhe todo o cargo da casa de José. Aconteceu, pois, naquele tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém, encontrou-lhe no caminho o profeta Aias Silonita, e ele estava coberto com uma capa nova, e estavam eles dois sós no campo, e segurando Aias, a capa nova que tinha sobre si, rompeu-a em 12 pedaços, e disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, porque assim disse o Senhor Deus de Israel: eis que rompo o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos, e ele terá uma tribo por amor de Davi meu servo, e por amor de Jerusalém, cidade que eu escolhi de todas as tribos de Israel, porquanto me deixaram e adoraram a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Camós, deus de Moabe, e a Moloque, deus dos filhos de Amon, e não andaram em meus caminhos, para fazer o reto diante de meus olhos, e meus estatutos e meus direitos, como fez seu pai Davi. Porém, não tirarei nada de seu reino de suas mãos, mas sim que o manterei por chefe todos os dias de sua vida, por amor de Davi meu servo, ao qual eu escolhi, e ele guardou meus mandamentos e meus estatutos. Mas eu tirarei o reino da mão de seu filho, e darei a ti as 10 tribos, e a seu filho darei uma tribo, para que meu servo Davi tenha lâmpada todos os dias diante de mim em Jerusalém, cidade que eu me escolhi para pôr nela meu nome. Eu, pois, te tomarei a ti, e tu reinarás em todas as coisas que desejar tua alma, e serás rei sobre Israel. E será que, se prestares ouvido a todas as coisas que te mandar, e andares em meus caminhos, e fizeres o reto diante de meus olhos, guardando meus estatutos e meus mandamentos, como fez Davi meu servo, eu serei contigo, e te edificarei casa firme, como a edifiquei a Davi, e eu te entregarei a Israel, e eu afligirei a semente de Davi por causa disto, mas não para sempre. Procurou, portanto, Salomão de matar a Jeroboão, mas levantou-se Jeroboão, fugiu ao Egito, a Sisaque, rei do Egito, e esteve em Egito até a morte de Salomão. Os demais dos feitos de Salomão e todas as coisas que fez e sua sabedoria não estavam escritas no livro dos feitos de Salomão? E os dias que Salomão reinou em Jerusalém sobre todo Israel foram 40 anos. E descansou Salomão com seus pais, e foi sepultado na cidade de seu pai Davi, e reinou em seu lugar Roboão seu filho. E foi Roboão a Siquém, porque todo Israel havia vindo a Siquém para fazê-lo rei. E aconteceu que, quando ouviu Jeroboão, filho de Nebate, que estava em Egito, porque havia fugido de diante do rei Salomão, que habitava em Egito, enviaram e chamaram-lhe. Veio, pois, Jeroboão e toda a congregação de Israel, e falaram a Roboão, dizendo: teu pai agravou nosso jugo, mas agora tu diminuiu algo da dura servidão de teu pai, e do jugo pesado que ele pôs sobre nós, e te serviremos. E ele lhes disse: ide, e daqui a 3 dias voltai a mim. E o povo se foi. Então o rei Roboão tomou conselho com os anciãos que haviam estado diante de Salomão seu pai quando vivia, e disse: como aconselhai vós que responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: se tu fores hoje servo deste povo, e o servires, e respondendo-lhe boas palavras lhe falares, eles te servirão para sempre. Mas ele, deixado o conselho dos anciãos
que eles lhe haviam dado, tomou conselho com os rapazes que se haviam criado com ele, que estavam diante dele, e disse-lhes: Como aconselhai vós que respondamos a este povo que me falou dizendo: Diminuiu algo do jugo de teu pai, pôs sobre nós? Então os rapazes que se haviam criado com ele lhe responderam dizendo: Assim falarás a este povo que te disse essas palavras: Teu pai agravou o nosso jugo, mas tu diminui-nos algo. Assim lhes falará: O menor dedo dos meus é mais espesso que os lombos de meu pai. Agora, pois, meu pai vos impôs carga de pesado jugo, mas eu acrescentarei a vosso jugo. Meu pai vos feriu nos açoites, mas eu vos ferirei com escorpiões. E ao terceiro dia veio Jeroboão com todo o povo a Roboão, segundo o rei o havia mandado, dizendo: Voltai a mim ao terceiro dia. E o rei respondeu ao povo duramente, deixado o conselho dos anciãos que lhe haviam dado, e falou-lhes conforme ao conselho dos rapazes, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, mas eu acrescentarei a vosso jugo. Meu pai vos feriu com açoites, mas eu ferirei com escorpiões. E não ouviu o rei ao povo, porque era a ordenação do Senhor, para confirmar sua palavra, que o Senhor havia falado por meio de Aias Silonita, a Jeroboão filho de Nebate. E quando todo o povo viu que o rei não lhes havia ouvido, respondeu-lhe essas palavras, dizendo: Que parte temos nós com Davi? Não temos propriedade no filho de Jessé. Israel, a tuas moradas. Provê agora em tua casa Davi. Então Israel se foi às suas moradas, mas reinou Roboão sobre os filhos de Israel, que moravam nas cidades de Judá. E o rei Roboão enviou a Adorão, que estava sobre os tributos, mas apedrejou-lhe todo Israel e morreu. Então Roboão se esforçou a subir em um carro e fugiu a Jerusalém. Assim se separou Israel da casa de Davi até hoje. E aconteceu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão havia voltado, enviaram e chamaram-lhe a congregação, e fizeram-lhe rei sobre todo Israel, sem restar tribo alguma que seguisse a casa de Davi, a não ser somente a tribo de Judá. E quando Roboão veio a Jerusalém, juntou toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 homens escolhidos de guerra, para fazer a guerra à casa de Israel e restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Mas foi a palavra do Senhor a Semaías, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá e de Benjamim, e aos demais do povo, dizendo: Assim disse o Senhor: Não vades, nem luteis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Voltai-vos cada um à sua casa, porque este negócio eu o fiz. E eles ouviram a palavra de Deus e voltaram, e foram-se conforme a palavra do Senhor. E reedificou Jeroboão a Siquém, no monte de Efraim, e habitou nela. E saindo dali, reedificou a Peniel, e disse Jeroboão em seu coração: Agora se voltará o reino à casa de Davi, se este povo subir a sacrificar a casa do Senhor em Jerusalém, porque o coração deste povo se converterá a seu senhor, Roboão, rei de Judá, e me matarão a mim, e se tornarão a Roboão, rei de Judá. E havido conselho, fez o rei 2 bezerros de ouro, e disse ao povo: Demais, subistes a Jerusalém, eis que teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir a terra do Egito. E pôs o um em Betel, e o outro pôs em Dan. E isto foi ocasião de pecado, porque o povo ia adorar diante de um. Até Dan fez também a casa de altos, e fez sacerdotes da classe do povo, que não eram dos filhos de Levi. Então instituiu Jeroboão solenidade no mês 8º, aos 15 do mês, conforme a solenidade que se celebrava em Judá, e sacrificou sobre altar. Assim fez em Betel, sacrificando aos bezerros que havia feito. Ordenou também em Betel sacerdote. Sacrificou, pois, sobre o altar que ele havia feito em Betel,
aos 15 do mês 8º, o mês que ele havia inventado de seu coração, e fez festa aos filhos de Israel, e subiu ao altar para queimar incenso. E eis que um homem de Deus, por palavra do Senhor, veio de Judá a Betel, e estando Jeroboão ao altar para queimar incenso, ele clamou contra o altar por palavra do Senhor, e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que a casa de Davi nascerá um filho chamado Josias, o qual sacrificará sobre ti aos sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e sobre ti queimarão ossos humanos. E aquele mesmo dia deu um sinal dizendo: Esta é o sinal de que o Senhor falou: Eis que o altar se quebrará, e a cinza que sobre ele está se derramará. E quando o rei Jeroboão ouviu a palavra do homem de Deus, que havia clamado contra o altar de Betel, estendendo sua mão desde o altar, disse: Prendei-lhe. Mas a mão que havia estendido contra ele se lhe secou, que não a pôde voltar a si, e o altar se rompeu, e derramou-se a cinza do altar, conforme o sinal que o homem de Deus havia dado por palavra do Senhor. Então, respondendo o rei, disse ao homem de Deus: Peço-te que rogues a face do Senhor teu Deus, e ora por mim, que minha mão me seja restituída. E o homem de Deus orou a face do Senhor, e a mão do rei se lhe recuperou, e tornou-se como antes. E o rei disse ao homem de Deus: Vem comigo a casa, e comerás, e eu te darei um presente. Mas o homem de Deus disse ao rei: Se me desses a metade de tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me está mandado por palavra do Senhor, dizendo: Não comas pão, nem bebas água, nem voltes pelo caminho que fordes. Foi-se, pois, por outro caminho, e não voltou pelo caminho por de onde havia vindo a Betel. Morava naquele tempo, em Betel, um velho profeta, ao qual veio seu filho, e contou-lhe tudo que o Senhor Deus havia feito aquele dia em Betel. Contaram-lhe também a seu pai as palavras que haviam falado ao rei, e seu pai lhes disse: Por que caminho foi? E seus filhos lhe mostraram o caminho por de onde se havia voltado o homem de Deus, que havia vindo de Judá. E ele disse a seus filhos: Preparai-me o asno. E eles lhe prepararam o asno, e subiu nele. E indo atrás do homem de Deus, achou-lhe, e estava sentado debaixo de um carvalho. E disse-lhes: És tu o homem de Deus que vieste de Judá? E ele disse: Eu sou. Disse-lhe então: Vem comigo a casa, e come do pão. Mas ele respondeu: Não poderei voltar contigo, nem irei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar, porque por palavra de Deus me foi dito: Não comas pão, nem bebas água ali, nem voltes pelo caminho que fores. E o outro lhe disse: Eu também sou profeta como tu, e um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: Faze voltar contigo a tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. Então voltou com ele, e comeu pão em sua casa, e bebeu da água. E aconteceu que, estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que lhe havia feito voltar, e clamou ao homem de Deus que havia vindo de Judá, dizendo: Assim disse o Senhor: Porquanto foste rebelde ao dito do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te havia prescrito, em vez disso voltaste, e comeste do pão e bebeste da água no lugar de onde o Senhor havia dito: Não comesses pão, nem bebesses água, não entrará teu corpo no sepulcro de teus pais. E quando havia comido do pão e bebido, o profeta que lhe havia feito voltar lhe preparou um asno, e indo-se, encontrou-lhe um leão no caminho, e matou-lhe. E seu corpo estava lançado no caminho, e o asno estava junto a ele, e o leão também estava junto ao corpo. E eis que uns que passavam e viram o corpo que estava lançado no caminho, e o leão que estava junto ao corpo, e vieram e disseram na cidade de onde o velho profeta habitava. E ouvindo o profeta que lhe havia voltado do caminho, disse o homem de Deus que foi rebelde ao dito do Senhor. Portanto o Senhor lhe entregou ao leão, que ele quebrantou e matou, conforme a palavra do Senhor que lhe disse.
e falou aos seus filhos e disse-lhes: Preparai-me um asno. E eles o prepararam. E ele foi e achou seu corpo estendido no caminho, e o asno e o leão estavam junto ao corpo. O leão não havia comido o corpo, nem danificado ao asno. E tomando o profeta o corpo do homem de Deus, o pôs sobre o asno e o levou. E o profeta velho veio à cidade para lamentar-lhe e enterrar-lhe, e pôs seu corpo em seu sepulcro. E lamentaram-lhe, dizendo: Ai, irmão meu! E depois que lhe houveram enterrado, falou aos seus filhos, dizendo: Quando eu morrer, enterrai-me no sepulcro em que está sepultado o homem de Deus, pondo meus ossos junto aos seus, porque sem dúvida virá o que ele disse a vozes, por palavra do Senhor, contra o altar que está em Betel, e contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. E depois disso, não se converteu Jeroboão de seu mau caminho, antes voltou a fazer sacerdotes dos altos da classe do povo, e quem queria se consagrava e era do sacerdote dos altos. E isto foi causa de pecado à casa de Jeroboão, pela qual foi cortada da face da terra. Amém. Igreja, ministério, aquele que vive. Uma igreja no coração de Deus.